Bom dia a todos. Bom dia. Hoje, nesta Santa Missa, nós vamos rezar pelo 7º dia de falecimento de Dalva Balduino de Andrade, pela saúde da Dona Maria de Lourdes de Oliveira, pela alma de Dona Irene Enésio Nascimento, pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, João Graneiro, Márcio de Moraes, Helena Watanabe e por todas as almas. Ação de graças a Santa Expedito, a Santa de Virges, a São Brás, a Nossa Senhora de Lourdes, a Nossa Senhora da Penha. Nós vamos rezar também por todas as almas benditas, pelas almas dos aflitos e dos necessitados. Nós vamos também pedir para o Senhor edificar sempre a vossa igreja, Senhor, para que seja sinal de fidelidade, de compromisso, de coragem evangélica e de comunhão. Dai perseverança aos casais, principalmente aos que enfrentam dificuldades na vida conjugal, e fazer crescer a consciência responsável nos jovens casais. Nós pedimos também ajudar esta nossa comunidade reunida a viver a força da vossa palavra e fazer que seja uma comunidade que viva o perdão, a reconciliação e a colaboração mútua. Tudo isso nós vos pedimos, edificai, Senhor, a vossa igreja. Escutai nossas preces, ó Pai, de amor e de bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos iniciar a Santa Missa. Eu confio, Senhor, na Tua bondade, que o meu coração se alegre com a Tua salvação. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Hoje também vamos rezar em ação de graças e bênçãos para Dona Camila e Dona Tainá, pelo seu Ari, que é taxista aqui do ponto. Ação de graças e bênçãos também para Edna Matos, para Silvane da Avance, para a Dona Célia. E hoje também celebramos pelo aniversário de José Jones Ramos, para aniversário hoje, dia 19 de fevereiro. Saudades da Dona Lourdes Bonitona, que mora aqui na Gil Ribeiro. Vamos rezar também em memória de Carla Jimenez Fortuna. Saudade eterna da Dona Rosa Soares, da Dona Maria de Lourdes Natali, da Dona Teresa Caldas. E lembrando que a partir de março,
Horários dominicais de missa serão às 7 da manhã, às 8h30 e às 6 horas da tarde. Retomando lá pós-pandemia, certo? Que a pandemia atrapalhou tudo. Então vamos tentar retomar, né? Tá certo? E não esquecer da Dona Dalva. Rezemos ao 7º dia dela, Dona Dalva Balduino de Andrade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se fez homem, esteja convosco. Meus irmãos, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Jesus Cristo, na glória de Deus Pai, oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que meditando continuamente nas realidades espirituais, pratiquemos sempre, em palavras e obras, o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Lembrando que, como não tem microfone, quem recebe o vídeo em casa vai poder ouvir direitinho, porque esse microfone aqui capta direto lá, tá? Quem não tem no telefone precisa passar. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Bendiga minha alma ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o nome santo de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor,
e não esqueça nenhum dos seus benefícios, porque Deus é capaz de perdoar todo e qualquer pecado. Deus é capaz de curar a gente. Deus é capaz de salvar da morte a cada um de nós, da morte espiritual. Deus é capaz de nos coroar com muitas graças e misericórdia. Porque o Senhor, Ele é clemente e Ele é compassivo. Ele tem muita paciência e muita bondade. Ele não trata a gente segundo os erros que cometemos, nem nos castiga segundo as nossas culpas. Assim como o leste é distante do oeste, o oriente é longe do ocidente, assim também Deus afasta de nós os nossos pecados. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o respeitam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Digamos juntos: o Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente, cheio de compaixão. Vamos lá então. A carta aos Coríntios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça a sua insensatez, para se tornar sábio de verdade. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito está escrito: aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia, e ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que se vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Lembrando que quem observa, como ensina São João, a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, tem um amor mais do que perfeito. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, tirar a máscara. Se eu morrer, a culpa é sua. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: vocês ouviram o que foi falado aos antigos e ensinado: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo a vocês: não resistam ao homem mau. Mas se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a esquerda.
Se alguém quiser te levar para um tribunal para tomar a tua túnica, deixe também que ele leve o resto, o seu manto. Se alguém quiser te obrigar a andar, a acompanhá-lo durante 1 milha, acompanhe-o durante 2. Dá a quem te pedir. Nunca vire as costas a quem te pede emprestado. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos e ensinado. Amarás o teu próximo e odeie bastante o teu inimigo. Eu, disse Jesus, porém, digo a vocês, ame os teus inimigos, reze por eles, que te perseguem, para serdes filhos do vosso Pai, que está no céu. Porque Deus faz o sol nascer, tanto para quem é bom, tanto para quem é mau. Deus faz chover sobre aqueles que são justos e sobre aqueles que são injustos. Se vocês amar somente quem te ama, que recompensa vocês terão? Nenhuma. Porque os pagãos fazem a mesma coisa. Os publicanos também fazem isso. Se você saudar apenas os teus irmãos, o que você faz de extraordinário? Nada. Porque os pagãos fazem a mesma coisa. Portanto, conclui Jesus, sejam perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Palavra da salvação. Podemos sentar, vamos ver se é possível ouvir. Sermão da Montanha, que é do capítulo 5 de São Mateus até o capítulo 8º, é o farol dos últimos domingos. E vai até quarta-feira de cinza. Jesus, ele insiste para que nós tenhamos um entendimento correto dos seus ensinamentos e de como devemos praticar a lei. É interessante porque Deus nos deu 10 mandamentos só. Todo o restante é a interpretação dos 10 mandamentos. E aí, na hora de interpretar, acontece coisas absurdas. Se você tem como referência os 10 mandamentos, você vai reparar que na Bíblia, no próprio Pentateuco, existem coisas que são fora da vontade de Deus. Isso é muito importante, porque Jesus é o intérprete da palavra de Deus. Jesus é aquele que interpreta corretamente a Bíblia. É ele o intérprete autêntico. E transmitiu essa interpretação para os apóstolos. E que depois os apóstolos vão transmitir a todo o povo. A igreja, então, oferece para a gente que a igreja tem o mesmo objetivo de Deus. A igreja tem o mesmo objetivo de Jesus. A igreja, para que a gente possa compreender corretamente os ensinamentos de Jesus e a prática correta da lei, a igreja nos oferece, a partir da Sagrada Escritura e do Evangelho, é lógico,
e também da sua vivência histórica. Vivência histórica. A igreja oferece para a gente instrumentos e ferramenta para a nossa caminhada. A santidade é uma ferramenta. Buscar a santidade é uma ferramenta. É um instrumento de muita responsabilidade. Responsabilidade para dentro da igreja e para fora da igreja. Porque a igreja dialoga para os que estão dentro dela e para os que estão fora dela. Santidade é uma responsabilidade. Não se alcança a santidade sem uma espécie de convivência. Tem que ter convivência. Claro que nós temos extremos de santidade na história da igreja. Extremos. Os que vivem no deserto e assim por diante. São extremos. Para aquela igreja que se desvia dos ensinamentos de Paulo e se torna uma igreja imatura, uma igreja infantilizada por uma pastoral do maravilhoso, como está na segunda leitura, o apóstolo retoma que devemos agir como verdadeiros apóstolos, olhando para Jesus ressuscitado, que é lindo, maravilhoso, mas olhando para Jesus crucificado, que não tem nada de lindo, é a realidade. Olhar só para o maravilhoso empurra você para um determinado tipo de fé. Olhar somente para o crucificado, o sofrimento, conduz você para outro tipo de fé. Então Paulo, ele faz essa síntese. O maravilhoso, o ressuscitado, mas também o crucificado. Paulo diz assim: é preciso abandonar tudo que é falso, abandonar os falsos mestres, os falsos animadores de comunidade. Tem a mulher lá, não. Tem a mulher lá. Falsos animadores de comunidade, que são líderes que, segundo Paulo, deturpam o Evangelho. Paulo diz assim, olha, e Jesus também falou, o destino dessa gente não é agradável. Jesus chega até a falar, quem faz isso tem que amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar dentro d'água. Só para ter uma ideia do mal que certas pessoas fazem usando a fé cristã que eu estou falando, e lameando Jesus Cristo, e lameando o cristianismo. É verdade, minha gente, na caminhada ninguém é santo. Ninguém. É verdade que existem raridades. São pouquíssimas de pessoas que conseguem experimentar na vida a santidade de Deus em si. É uma experiência para nós quase incompreensível. A santidade que foi pedida por Deus a nós, sem imposição nenhuma dele, requer, portanto, que a gente faça escolha na vida. O livro do Levítico, quando fala do objetivo dos 10 mandamentos, é esse. Os 10 mandamentos têm por objetivo conduzir a gente à santidade. Não é um fardo. A santidade, então,
é pedido por Deus. Jesus vai também falar de santidade. Ele vai falar sobre isso. Resistir a quem te faz mal, odiar quem tem ódio de você, desejar vingança, guardar rancor de certas pessoas, todo dia e ao longo da vida da gente. Está lá o Levítico 19, o Êxodo capítulo 20, que é os 10 mandamentos, o profeta Ezequiel capítulo 33, a carta aos Romanos, o capítulo 12 e o capítulo 13, fala desse assunto. Então, ao olhar para a lei, os 10 mandamentos, percebemos que existe o quê? Uma urgência, atenção, nós temos de adquirir essa capacidade. Capacidade de superar todo o mal e toda a violência que o mundo de antigamente e o mundo de hoje nos oferece. Temos dificuldades em praticar uma espiritualidade libertadora, uma espiritualidade realmente libertadora, e que Deus nos propõe esse tipo de coisa, esse tipo de espiritualidade. Resistir a tudo que faz mal a nós mesmos, porque vocês sabem, nós temos dentro do nosso inconsciente, que chama de alma, a psiquiatria chama de inconsciente. Temos dentro de nós um desejo enorme de se autodestruir, um desejo enorme de autodestruição, que não é o que Deus propõe. Então, ter essa capacidade de superar, não ser igual ao mal. Portanto, a lei do talião, só para vocês saberem, a lei do talião não é a vontade de Deus. A lei do talião, olho por olho, dente por dente, não sei o quê. Ame teu próximo, odeie teu inimigo. Isso não é a vontade de Deus. Isso é uma mistureba de religião com a política que os judeus viveram. Porque como diminuir a violência? No passado, antigamente se acreditava que para você diminuir a violência, você tinha que pagar o mal com o mal. Até hoje nós somos assim. A gente quer o quê? Rigidez da lei, né? Rigidez na lei. Lei penal forte, que é o que eles fizeram lá no passado. Não funcionou. Violência continuou. Não funcionou esse negócio de pagar o mal com o mal. A lei do talião. Porque as pessoas vão criando outros mecanismos de violência. Por isso Jesus faz aquelas correções na lei. Ele não muda a lei, mas ele fala, olha, para fazer isso daqui, você tem que ter um outro olhar, tem que ter um olhar diferente. Não é simplesmente a lei. Vocês vejam, mesmo nos tempos de hoje, né? Nos Estados Unidos, que é o país que mais tem cadeia, Estados Unidos é o país que mais tem cadeia, é o país que mais tem assassinato, é o país que tem, olha, gente ruim pra caramba. É o país que mais no mundo, hein? Lá tem uma cadeia em cada esquina. E você não vê a violência diminuir.
Não existe. Aliás, Dom Bosco dizia, que foi o santo da igreja, Dom Bosco dizia que quando não se investe na educação, se investe em presídio. Ele falava isso. Quando você não investe na educação, se investe em fazer cadeia, fazer presídio. A história americana é terrível. Veja o serial killer, né, americano. Década de 60, 70, 80. Veja, coisa horrorosa. Um cara que mata mais de 100 pessoas, o outro mata 60 pessoas e come a carne. É um drama, não resolve. Está comprovado isso. E não é que porque a rigidez não funciona na lei penal, que você está dizendo que você está aceitando o crime. Não. Não. Mas o fato é que ainda hoje existem grupos sociais que pensam assim. Acreditam nessa falsa solução. Portanto, Jesus, quando ele vem, ele foi vítima de violência, Jesus de Nazaré ensinou que pensar daquele modo antigo e agir daquele modo alimentava mais o ódio. O ódio, o que é o ódio? O ódio é o instinto humano, é o instinto destrutivo. E é fato que aquela psiquiatra carioca escreveu um livro maravilhoso em 2008, Ana Beatriz Nogueira. Ela escreveu um livro maravilhoso, tem outros maravilhosos, mas esse é maravilhoso, que se chama Mentes Perigosas. E de fato, o ódio que você passa a sentir do outro começa a fazer mal primeiro em você. E se você sabe para Deus, você vai chegar no outro. No momento não chega. Então, o ódio é um sentimento que tem que ser superado. Não é tarefa fácil. Não é. Por isso que Jesus oferece a fé como amparo. Amparo. Jesus fala, portanto, dos problemas da vida. Mas Jesus oferece uma solução também. Ele não só fala de problema, mas oferece a solução. Oferece essas ferramentas. Para que sejamos diferentes do mal, não podemos querer ser igual ao mal. É assim que ele, do meio para frente do Evangelho, é isso que ele fala. Não se combate o mal sendo igual ao mal. Porque o mal não combate o mal. O mal se alia ao mal. Jesus é o intérprete, é o maior exegeta, é aquele que interpreta corretamente a palavra de Deus. Jesus, Paulo falava bastante. Jesus rompe essa legalista do mundo, essa lei do talião que não funciona, a não ser que Deus seja doido da cabeça. A não ser que Deus seja doido. Porque se ele coloca no 5º mandamento, não matar, como é que ele diz depois que tem que... Não tem lógica. É evidente que isso daí não é coisa de Deus, é coisa da cabeça da gente. É coisa do ser humano. Porque Deus não é insensato. E Jesus também não é insensato. Jesus nos convida a viver atitudes de abertura, compreender o contexto, ser amigo, ser generoso. Mas Jesus vai além e apresenta o essencial. Temos que ter capacidade emocional, ter capacidade racional também.
de superar tudo. Jesus nos ensina que é só o amor verdadeiro que pode nos oferecer essa capacidade. Somente a fé verdadeira nele pode ajudar a gente. Sozinho não consegue. Não consegue. Sozinho você não consegue. Você necessita da fé em Jesus Cristo, fé verdadeira, para fazer isso. Superar. Ele que superou, né? Vocês sabem. Não vou nem falar aqui. Depois de tudo que esse homem passou na vida, por conta dos apóstolos, da vaidade, dessa gente, do povo, da ingratidão, um monte de coisa, até chegar na Semana Santa, é um homem que ali está todo estrupiado na cruz, sofrendo. Ele roga a Deus que perdoe as pessoas. É um homem que superou. Teve capacidade de superar. Quem não quer caminhar junto, quem não deseja caminhar junto, dentro desse espírito que o Papa Francisco fala de sinodalidade, lamento informar, mas vai ter muita dificuldade espiritual, de fé, de entender a igreja, e também muita dificuldade mental. Muita dificuldade mental. O Papa diz, para aprofundar o nosso conhecimento do Mestre Jesus, é preciso deixar-se conduzir por Ele, caminhando com Ele e tendo que subir montanhas se tiver que subir, rompendo, olha o que o Papa fala, rompendo com a mediocridade e a vaidade. Medíocre, o que é medíocre? Medíocre é aquele fulano que não pensa. Ele vai assim, ele acha que a solução é assim. Não é. É a pessoa que não pensa. O medíocre é a pessoa que não pensa. A vaidade então nem se fala, né? Estamos cheios. E Papa diz assim também, é preciso se colocar caminho. Um caminho ao lado de Jesus e subindo a montanha com Jesus. Quando se fala Jesus subiu para Jerusalém, é porque é subida mesmo. Se um dia você for em Jerusalém, você vai ver que é uma coisa horrorosa para chegar naquela cidade. É cansativo, é subida mesmo. Hoje tem condução, mas naquela época não tinha. Portanto, requer de todos nós esforço, sacrifício e concentração, esperteza. Sejam simples como as pombas e astutos como as cobras, falava Jesus. Esperteza. Não se deixar levar, não se deixar conduzir pelo mal. Porque o mal, minha gente, ele é atrativo. O mal não chega para você e fala que vai ferrar a sua vida. Ele não fala isso, né? O mal não chega para a senhora e fala assim, eu sou o mal, vou ferrar com a sua vida, viu? Vou acabar com a sua vida. Ele não faz isso. O mal não faz isso. O mal é simpático, é sedutor. O mal é gente fina, é gente fina. O mal é desse jeito. Então, não sejamos igual ao mal. Lutemos contra o mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não estou enxergando nada.
Que a vossa igreja seja sempre sinal da vossa misericórdia no mundo, nós vos pedimos. Confiamos, Senhor. Que a humanidade aprenda a ter os mesmos sentimentos do Cristo, nós vos pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Que o perdão e a reconciliação sejam o impulso para as relações verdadeiras, nós vos pedimos. Vós confiamos, Senhor. Que nossas famílias não se fechem no egoísmo, mas vivam o amor, a compreensão e o diálogo. Nós vos pedimos. Vós confiamos, Senhor. Que as igrejas cristãs deem sempre um testemunho autêntico de unidade. Nós vos pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Que as guerras cessem e a reconciliação e a paz triunfem nas nações. Nós vos pedimos. Vós confiamos, Senhor. Deus da vida e do amor, Criador de todas as coisas, ouvi as súplicas que colocamos diante do vosso coração, por Cristo nosso Senhor. Agora apresentamos e começamos a palavra. Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do universo, pelo vinho e fruto do dia de trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai ser para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Para que a vontade que humilde sejamos, Senhor, por vós, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que te agrade, Senhor, nosso Deus. Ai. Deus, que a palavra tem o poder de abençoar e santificar tudo e qualquer coisa, nós pedimos que abençoe e santifique os objetos de piedade, salve e conceder a toda pessoa que é processo de graça utilizar e não tem caminho sem Cristo, receba de vós a saúde do corpo e já fiz aqui. Eu coloquei que eu pensei que o padre... Problema. Ai. Vamos lá. Ai, chuva boa, hein? Orar, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que celebremos com dignidade esses divinos mistérios, de modo que os dons oferecidos para a vossa glória sejam para nós fonte de eterna salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação te dar graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a tua palavra viva, pela qual tudo criaste. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a tua vontade e reunir um povo santo em teu louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição.
Por ele os anjos celebram a tua grandeza, os santos proclamam a tua glória. Concedei-lhes também a nós associados aos seus louvores, dizendo a uma só voz: é o Senhor. A vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor. Aqui. Ai, errado. Aqui. Para achar que aqui eu enxergo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na tua presença em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, o domingo, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se converta para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para que o mundo seja salvo. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Teu Filho Jesus, nós Te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e Te damos graças, porque nos admitiste na Tua presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente Te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir, e todos aqueles que estão de verdade a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos também de teus servos, a Dona Dalva Balduino de Andrade, a Dona Carla Jimenez Fortuna e de tantas outras pessoas que o Senhor chamou desse mundo à tua presença. Lembrai-vos sempre de nós na caminhada. Tenha misericórdia de nós durante a caminhada. Aumente em nós a fé, fortaleça a fé. Tenha misericórdia de nós. Dai-nos a graça de participar da vida eterna
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantarmos os teus louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Salvador do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os ensinamentos de hoje são muito importantes. Tomem cuidado com os falsos mestres, falsos pregadores. Tomem cuidado. Paulo alerta sobre isso diversas vezes. Tome cuidado.
não permita que seja da parte de quem. Lamei Jesus Cristo, o cristianismo. E ninguém é santo. Escândalo vai ter, não tenha dúvida. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a gente aprender com a caminhada, é a gente honrar a nossa fé, é a gente caminhar junto. Isso é o mais importante. Né? A missa, quarta-feira de cinzas, será 8h30 da manhã. Reunir aqui na igreja para meditar os mistérios da Via Sacra. Toda sexta-feira, 3 horas. E a missa de quarta-feira de cinzas, quarta-feira, dia 22, 8h30 da manhã. Essa questão de horário é um problema. Porque o pessoal mais antigo da igreja, fora os que morreram, o pessoal mais antigo hoje, eles dependem de filho, de neto, de não sei de que, não sei de que. Marca 7 horas da noite, os netos não querem sair de casa. É uma dependência, né? Então por isso que está marcando. Eu sei que 8h30 não é um horário também maravilhoso, mas não tem outro jeito. Né? Tem muita gente, que a gente tem que pensar, não só quem está dentro da igreja, mas quem está fora da igreja também, né? Então por isso que no domingo de março, vão voltar, a missa das 7, às 8h30, 6 da tarde, etc. Porque você tem que pensar, não só quem está aqui dentro, na minha agenda, no meu conforto, na minha horinha boa, pensar as outras pessoas, né? A igreja tem que ser assim. Então vocês aprendam, né? Hoje é aniversário dele, né? Você faz 58? 61. É nada, ele está aumentando a idade. É 58 anos que ele faz. Jovem desse jeito. A mulher dele está na... Cadê o padre da Bahia que você falou que vinha? Não veio, tá? Nem o padre... Ele teve um compromisso, ontem eu peguei ele, teve um compromisso aí, ele não pôde vir. O padre, a Regina está em Irecê, na diocese. A mulher dele está na diocese de Irecê, que é ali é perto de Pernambuco, Alagoas, né? Não, ali já é o norte da Bahia. Sim, é o centrão para cima. E o padre de lá veio para cá. Todo ano ele vem passear na minha casa, já é. Mas ele tem parente aqui, não tem? Tem, os irmãos dele. Santo André, né? É, mas fica sempre em casa. Ele Mas ele é baiano ou ele é paulista? baiano. Ah, ele é baiano. São Gabriel da Bahia. São Gabriel. É o nome da paróquia dele? Não, é o nome da cidade que ele nasceu. A Não, paróquia dele é a paróquia São João dele, Evangelista. São João Evangelista? Ê, santo bom, hein? São João Evangelista. Então, achei que ia conhecer ele pessoalmente, só conheço de foto. Talvez essa semana você vai conhecer. Até achei que hoje, ainda bem que ele não veio porque não tem a força, né, coitado? Ia se esguelar aqui. Ah, voltou agora, ó. Pois é, vamos pedir a Deus que é todo-poderoso, que a missa que participamos, que a Eucaristia que recebemos, seja para nossa salvação e certeza da vida eterna. Amém. Amém. Se você recebe o vídeo, você vai poder escutar em casa. Né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Obrigado pela coragem de vir na missa. Com essa parada.